Uma pessoa inquieta, que acorda sempre pensando em transformar algo, seja para si mesmo ou para quem está próximo dele. Esse que é Jorge Bandeira. Nos anos 70, existia um cidadão chamado Titio Barbosa, conhecido como Titio Barbosa. Então ele fazia um teatro para crianças. Então eu sou de 68. Então, pelos idos de 1977 e 78, eu estava no bairro da Praça 14, onde eu morava, e existia um cidadão, o seu Raimundo, que era amigo do Titio Barbosa. E lá o seu Raimundo fazia um palhaço, um palhacinho chamado, que ele chamava o nome do palhaço de Mickey Sorte. Reconheciam que era o seu Raimundo e nunca chamavam ele de Mickey Sorte, era de seu Raimundo mesmo. E aí, nisso, eu entrei em duas peças do Titio Barbosa nos anos 70. Que era a Guerra dos Chocolates e o Casamento Baratinho, ainda com sistema de disco de vinil. Mas a essa altura, não é? Como crianças, apenas, enfim, sem muito ensaio, não tinha absolutamente muita precisão aquele teatro. Era um teatro muito despojado. Então ali percebi a importância, né, desse vínculo de estar, dessa inquietação que eu falei inicialmente, está no palco. Mesmo que às vezes estivesse parado fazendo uma árvore ou deitado fazendo uma grama. Aquilo realmente foi muito, muito interessante. O Tio Barbosa é um pioneiro, na verdade, da própria TV brasileira. Ele foi um dos primeiros a fazer programas ao vivo nos anos 70, para criança, muito antes, né, de Xuxa e outros que se aventuraram na TV brasileira, né? Então acho que é muito importante isso. E depois, um tempo depois, já passando esse Tio Barbosa, nos 70, não é, na minha infância, eu estava... ainda no segundo grau, que hoje é o ensino médio, e estava num cineclube aqui em Manaus, que era ao lado do Palácio Rio Negro, chamado Cineclube Humberto Mauro. E quem coordenava aquele cineclube, à época, era o André Gatti. Então eu comecei também a ser voluntário no projeto, né? Comecei a apreciar o cinema. Então dei uma pausa lá do Teatro do Tio Barbosa, e fui para o cineclubismo, antes de completar os 18 anos. Estou falando ainda quando estava antes da maioridade. Então, o que aconteceu aqui? Mais uma outra mágica, depois daquela primeira inicial, agora a mágica do cinema, onde eu comecei a perceber também os diretores de cinema, Glauber Rocha. Eu lembro que fizemos um ciclo de Glauber Rocha. À época, a mãe do Glauber, viva ainda, a dona Lúcia Rocha. Então a gente recebia os catálogos, os catálogos dos filmes, né? Todos em 16 milímetros. Né? A gente está falando de um período que não tem ainda toda a parafernália tecnológica que nós temos hoje. Então a gente ia pegar esses filmes, os rolos de filme de 16 milímetros, no depósito da Varig, na Cachoeirinha, eu e o André, e depois a gente levava para o anexo lá do Palácio Rio Negro, a Vila Ninita, que era lá que era o Cineclube Humberto Mauro. Então aquilo ali também foi importante para essa trajetória artística. Eu vejo assim, esse processo que eu digo que é o processo da inquietação, né, que até hoje, aos 52, eu continuo com esse processo. Então, nesse sentido, o cinema, né, deu esse fio de ligação para o próximo momento, Ana, que é o momento quando chega eu estava já na faculdade de História, no antigo ICHL, isso lá pelos idos de 1988, 89, e quando eu vejo nos corredores do antigo ICHL, no hall do ICHL, um cartaz convocando para grupo de teatro no Centro de Artes da Universidade do Amazonas, que é o Centro de Artes hoje, que é o Centro de Artes Hahnemann Bacelar. Antes não falavam FAM, falavam UA, Universidade do Amazonas. Eram poucas as universidades àquela altura. E um nome de diretor de cinema naquele cartaz, que era o Sergei Eisenstein, que é um consagrado diretor de cinema mundial, que
que dirigiu o Encoraçado Potemkin, Ivan o Terrível, Que Viva México, tinha um nome desse cineasta no cartaz. Então, aquele cartaz me chamou a atenção, não pelos outros nomes do teatro que estavam lá, Artaud, Mayakovsky, que era um poeta, enfim, outros grandes, né, Stanislavski, né, Constantino Stanislavski, estava lá o Eisenstein, que inclusive também trabalhou com Stanislavski, né, os dois fizeram parcerias. Então, aquilo que era coordenado pelo Dori Carvalho àquela altura. E quem era o diretor do Centro de Artes era o saudoso professor e escritor Antônio Paulo Graça. Então aquilo foi muito importante para mim. Então entrei ali no grupo, no núcleo de teatro da UA, o NTUA, que era o nome do grupo. Então a partir daí não teve mais volta essa questão do teatro de grupo, pensar o teatro, pesquisar o teatro. A leitura sempre foi uma inquietação, desde aquela infância lá do Titio Barbosa. Essa questão da leitura junto com o teatro e o cinema deu esse corpo, digamos assim, para as inquietações serem avolumadas e aprofundadas. São muitos os trabalhos, né? Talvez fiquem alguns de fora, mas assim, eu posso considerar o trabalho que eu fiz com o nosso saudoso amigo Sérgio Lima, chamada Verdadeira Criação do Mundo, que era uma adaptação de uma obra do cineasta, do dramaturgo expressionista, Augusto Strindberg. Então a gente fazia temporada lá no Teatro dos Artistas e dos Estudantes, que hoje é o Teatro Américo Alvarez. Então a gente fazia umas temporadas lá, de um dia por semana e tal, e era o trabalho também já dirigido pelo Dori Carvalho nesse grupo lá do CAUA. Então foi um trabalho que me marcou muito, né, pela questão do figurino, pela questão da iluminação. Então foi muito interessante, né? É muito interessante porque foi o primeiro trabalho, aqui vale um registro muito legal e curioso, foi o primeiro trabalho que eu lembro, que chamou também um outro grande nome da nossa cena, que é o Daniel Mazaro, que ele assistiu lá esse trabalho. A época estava ele, Chico Cardoso, eu lembro de algumas pessoas, a Coia, Ref Kalevski, que foram assistir esse trabalho lá no Américo Alvarez. Então esse é um dos trabalhos. O outro trabalho foi um trabalho dirigido pelo Wagner Mello, na companhia chamada Teatro do Elefante Efervescente. Tá? Se eu estou falando, todos os trabalhos são da década de 90, do século passado. Tá? Então, era o arquiteto imperador da Síria, que representou até o Amazonas no antigo festival da Confenata, da Confederação Nacional do Teatro Amador, na cidade de Erechim, no Rio Grande do Sul. É um trabalho brilhante, era 1h30, né? Então no auge, digamos assim, daquela atuação, né? Eu e o James Araújo, né? Eu fazia o imperador, o James fazia o arquiteto e o Gilmar de Souza fazia o assistente, né? Que dava o suporte para os dois personagens, que havia uma dinâmica muito grande de cena. Então essa coisa da dinâmica de cena, né? Da iluminação, a cenografia era do Sérgio Cardoso nesse trabalho. Então foi um trabalho para mim muito importante, né? Porque é um trabalho de fôlego. O Fernando Arrabal é um grande dramaturgo, né? Vivo ainda até hoje, e esse trabalho realmente foi muito importante. E os outros trabalhos, eu posso citar também um trabalho dirigido pela saudosa Selma Bustamante, chamado Atos Sem Palavras 1 e 2, de Samuel Beckett, na qual nós apresentamos em alguns teatros, Teatrinho do Sesc, Teatro Amazonas, no Teatro do Sesc de Boa Vista. Então, são essas experiências, né? Vamos pegar essas três, que me causam uma lembrança muito boa, né? Dessas pessoas, algumas que já se foram, não é? E que me fazem ter essa possibilidade de que o teatro, em todas elas, o processo da inquietação está presente. Então, acho que é muito legal e a linguagem, né? Então, acho que é muito importante. Você vai passando pelas pessoas e as pessoas também vão demonstrando as suas características de atuação, o seu vínculo estético com determinada obra, determinado autor. E isso tudo foi e continua sendo um aprendizado, né? Então, se a gente não para de fazer o teatro, a gente está em constante aprendizado. Acho que é fundamental lembrar que essa arte é uma arte dinâmica, né, mutável, e a gente não pode parar de ler, não pode parar de se debruçar nos clássicos do teatro, na literatura contemporânea, nas teses que se avolumam, né, a cada ano relacionada à produção do teatro local. Acho que é muito importante isso, né? A gente vê que o teatro local, o teatro manauara, é um teatro realmente que pulsa, e tem pulsado muito, né? A partir dos anos 90, então,
eu acredito que deu um salto significativo em relação a essa questão dos grupos. É um diretor que tenta fazer com que o ator, os intérpretes, se sintam o mais à vontade possível. Eu costumo dizer muito isso, né? Não ter muita pressão. É necessária a pressão no sentido do profissionalismo e da responsabilidade de cada um, né? Mas quanto mais liberdade, eu acredito que, no meu caso, assim, nessa metodologia que eu estabeleço, ter esse critério da liberdade, né? Dar voz, dar vazão ao sentimento do ator, mesmo que quando ele não tenha aquela questão da cena fechada, quando ele está em dúvida em alguma cena, alguma indecisão. Então, dá essa liberdade para o ator. Então, é um diretor que eu costumo dizer, não é o diretor militar. Costumo dizer isso. Militar no sentido de cumprir a ordem, cumprir a marcação, vai para aquele lado, sai para cá, bastidor, não sei o quê, esquerda, direita. Então, deixar fluir, no caso do teatro, né? Deixar fluir essa potencialidade do intérprete, do atuante. Isso é fundamental, né? Bem, eu estou falando finalzinho dos anos 80, final dos anos 90. Vou começar pela questão dos espaços. Final dos anos 80 e 90, os espaços eram um grande problema. Então eu lembro que no núcleo de teatro da UA, do Ujufam, que era o Centro de Arte lá do Hannibal Bacelar, na Museu Coutinho, com a Tapajós, então algumas peças nós tínhamos que levar, por exemplo, para alguns festivais. Eu lembro que nós íamos para o Festival de Manacapuru, em Presidente Figueiredo, apresentar alguns trabalhos. E, em outros momentos, até em porta de fábricas, naquelas greves históricas, no começo dos anos 90, em Manaus. Teve muitas greves no Distrito Industrial. Então, nós íamos para a porta de fábrica, né? O teatro, que era dirigido pelo Dória, era um teatro sempre político, né? Dória tinha uma livraria aqui chamada Maíra, no final dos anos 70 e anos 80, que era muito importante. Né? E isso ele carrega até hoje, o Dória Carvalho, nessa questão política muito forte, no engajamento dele artístico. Então, naquele momento, não tinha essa questão dos espaços. Os espaços foram uma conquista da classe artística nos anos 90, né, e no começo do século XXI. A ampliação dos espaços, especialmente os espaços estatais, tanto da Secretaria de Cultura do Estado, quanto da questão do município, né, hoje vinculado à questão da Manaus CUT. Então, antes não tinha essa possibilidade dos espaços. Então, eram pouquíssimos os espaços. Então, digamos assim, o QG era o Teatrinho do Sesc, né, dessa efervescência de apresentações em espaços fechados, tá? Existia já o teatro de rua, mas não eram muitos também. E o teatro dos artistas e dos estudantes, que era o Teatro Américo Alvarez. Não eram esses os locais. E em relação à parte política, nós já vivíamos o período pós-ditadura militar, né, que vai até 85, a questão da anistia, né, você ter essa liberdade ampla. Então, o que vai acontecer? Os grupos começam a também atuar vinculada à antiga FATA, que era a Federação Amazonense de Teatro Amador. E aí vem a FETAM, Federação de Teatro do Amazonas. Então, a FETAM foi importante também para fazer essa união da classe artística no sentido das deliberações políticas em assembleias, né? Eram muitas assembleias que aconteciam nos anos 90. Exatamente porque havia essa mudança já significativa na cidade, essa questão dos espaços, eles iam eclodir, né? Espaços privados existiam, por exemplo, tinha a Casa de Luz na Duque de Caxias, que era mantido lá pelo nosso querido Nonato Tavares, da Companhia Vitória Régia. Era um espaço maravilhoso, né? Então, mas era o único no aspecto mesmo privado. As pessoas até hoje têm problemas com as sedes de teatro, né? Imagine naquele momento. Então, era importante destacar que era um período que eu vejo assim, período de mudança. Mudança por quê? A política cultural do Estado ela vai se direcionar agora para colocar os espaços, digamos assim, à disposição dos artistas. E começam a aparecer os teatros que nós conhecemos, outros, do Gebres Medeiros, né? Enfim, e outros, Teatro da Instalação, e outros teatros que vão percorrer a cidade, inclusive até na Zona Leste. Então, é mais ou menos isso. Então, era um período de grande efervescência, né? Muitas dificuldades, como até hoje nós temos, mas acredito que naquele momento era muito mais difícil fazer essa conciliação de elementos de resistência, de união, porque os grupos estavam em plena atuação e tentando desesperadamente se vincular a essa questão dos espaços que estavam surgindo, aparecendo na cidade de Manaus. Então é muito importante destacar isso. Em relação a hoje, o que nós temos
é um outro panorama. Então nós temos espaços culturais, nós temos algumas sedes, poucas de teatro, né, mas já temos, né, grupos que têm uma certa independência de pauta, por exemplo, tanto do Estado quanto do município, para suas pesquisas, para as suas temporadas. Então, realmente é diferente. O século XXI do teatro contemporâneo amazonense é diferente, muito diverso do que a gente tinha até os anos 90, do século passado. Essa questão geracional é muito importante, né? Então, aos 52 anos, a gente vai descobrindo que cada geração ela tem tem o seu valor e tem a sua potencialidade. O que me ressalta muito, e não é só no plano do teatro, eu estou falando isso como educador, né? Eu leciono desde 1988, né? Começando já, né, pelo ensino segundo grau, que hoje é o ensino médio. Na primeira escola que eu entrei numa sala de aula foi Sola de Lucena, em 1988. Não era nem concursado ainda, né, pela SEDUC. Foi só em 92 que abriram concursos naquela época. Então, o que nós temos é uma diferença geracional. Cada uma tem a sua importância e a sua fundamentação. Agora, o que é triste, na minha análise mais crítica, digamos assim, é que eu vejo que o processo de leitura ele tem se fragmentado ou diminuído de forma muito substancial. Então, talvez pela questão da própria época, você mantinha um grupo por 1 ano, 2 anos. Existiam companhias que mantinham o mesmo elenco por 3 anos, naquele período de dificuldades maiores, né, que é muito importante destacar. Então, existia a possibilidade de você ler muito, se debruçar realmente sobre a literatura. E hoje em dia eu vejo que diminuiu a carga literária. Eu não estou falando só do teatro, não, tá? Isso em todas as disciplinas, em todos os níveis, em todas as ciências, diminuíram essa carga de amplitude de leitura e de conhecimento das pessoas. Então, era muito mais desenvolto, naquele período, falar sobre Mayakovsky, sobre, como eu falei, Eisenstein, Buñuel, sobre Artaud, Beckett. E olha que era difícil encontrar obras daquelas pessoas. Então, e hoje em dia eu vejo assim, temos o diálogo, temos as críticas, mas acredito que falta fazer essa subversão nesses autores. E talvez o tempo que urge é um tempo muito dinâmico, talvez dificulte tudo isso. Então, antigamente, como eu falei, tinha um grupo que poderia ficar 3, 4, às vezes até 5 anos com as mesmas pessoas. Hoje é quase impossível isso, pelo próprio mercado, né? A cidade de Manaus cresceu muito. Dos anos 90 para cá, 2020, é um crescimento absurdo, né, da cidade de Manaus. Então, o tempo vertiginoso faz com que alguns processos sejam interrompidos. E o processo de pesquisa e de leitura é um desses, porque você precisa ter tempo para ler, né? Você precisa ter tempo para se dedicar às obras, aos livros. E hoje em dia é muita correria, eu vejo assim, todo mundo corre muito, né? E não é culpa das pessoas, é do próprio sistema na qual elas estão inseridas, fazem com que a pessoa não tenha... O George Woodcock, que era um escritor vinculado ao grupo de anarquistas, dizia que era a ditadura do relógio. Então nós vivenciamos a ditadura do relógio, tempo para absolutamente tudo, e a arte, se ela não tiver, né, essa fluidez, né, ela ter a magia de dilatar esse tempo, ela será com certeza prejudicada. Então eu vejo assim, não é colocando culpa em A, B ou C, é o próprio tempo que nós vivenciamos que faz com que muitas pessoas não aprofundem o seu processo, certo? E aí, obviamente, a obra ela vai sofrer as consequências. Essa é a minha visão. Gente, é outra pergunta muito complexa, digamos assim, porque são muitos, né? Eu tenho, né, você é uma referência aqui, você que está me entrevistando, Ana, é uma referência para mim. A gente está há muito tempo nessa jornada, então a gente sabe que, né, a gente aprecia o trabalho das pessoas. Então são muitos, né? Eu posso citar aqui Wagner Mello, posso citar o Dori Carvalho, posso citar Nereide Santiago, Nonato Tavares, já falei? Nonato Tavares, Luiz Vitali, gente, são muitas pessoas. Selma Bustamante, Douglas Rodrigues, João Fernandes, Arnaldo Barreto, Arnoldo Chaves,
É muita gente. A gente vai, né, talvez esquece a gama de pessoas que são fundamentais para a nossa cena. Então, cada uma delas tem uma importância muito grande na minha trajetória, assim, enquanto fazedor de arte, né, enquanto pessoa que pensa, escreve sobre o teatro aqui em Manaus. Então, cada uma tem a sua importância, a sua dinâmica. Eu costumo dizer que também tem uma parte muito importante, que é a parte da FETAM, né, naquele período dos anos 90, que ela foi muito importante, que não tinha como fazer essa organização. Não é? Nonato foi o criador do Festival de Teatro da Amazônia. Nonato Tavares é muito importante, é uma peça-chave para esse processo da mudança, né, que eu digo assim, que é o tempo dos anos 90, que vai dar essa nova visada para a política cultural do Estado, com os espaços que serão ampliados pelo poder público para os artistas, né, e graças à luta desses mesmos artistas vinculados à Federação de Teatro. Não é? O teatro da periferia, que é importante, que poucas pessoas falam, né? A Associação de Teatro da Periferia, lá do Irã Lamego, do grupo Tauacauá, que continua lá fazendo suas obras no teatro em Santa Etelvina, no bairro de Santa Etelvina. Então nós temos assim muitas pessoas importantes, né? Nesse caleidoscópio de sensações, emoções e de linguagens que são possibilitadas para essa cena manauara. É uma cena múltipla, é uma cena dinâmica. A gente só está falando dessa estética, dessa linguagem, porque muitos grupos apareceram, muitos grupos surgiram a partir dos anos 90. E, obviamente, com o aparecimento também na Universidade do Estado do Amazonas, há 10 anos atrás, essa dinâmica só aumentou, tá certo? Mas a gênese dela está nos anos 90, quando inclusive, a própria FETAM estava lutando para a consolidação do curso de teatro da Universidade do Estado do Amazonas. Eu lembro muito bem que nós íamos nos reunir no Teatro Gebes Medeiros, lá do Ideal, para pensar o que seria a primeira graduação de teatro no Estado. E, na época, eu estava ainda vinculado à UA, se eu não me engano. Eu trabalhei durante muito tempo lá no Centro de Arte também, como professor visitante, e eu lembro que tudo indicava que seria para a UA, hoje o FAM, não é? O curso de teatro, mas por vários problemas, enfim, o Estado aceitou a ideia e criou o curso de teatro, né, da graduação de teatro, licenciatura e bacharelado na UEA 10 anos atrás. Então, veja bem, tudo isso, sendo redundante mais uma vez, é fruto de uma luta incessante dessas pessoas, dessas que eu citei e de outras que eu não citei, porque são muitos os atores, são muitos os agentes políticos, os agentes culturais que fazem com que nós tenhamos essa possibilidade, dessa dinâmica da cena manauara, da cena local e da cena do Estado, né? A gente está falando de Manaus, mas existem grupos em Itacoatiara, em Tefé, em alguns municípios do Estado do Amazonas, nós temos grupos de teatro vinculados a essa emergência cultural e essa inquietação que cada artista tem, né? Isso não acaba. Muitos trabalhos em Manaus, eu destaco muitos trabalhos do Grupo Origem, do Chico Cardoso, não vou citar, mas enfim, é um grupo, trabalhos do grupo da Rank Ri, trabalhos recentes da Arte Brasil, vinculados a Martins Pena, muitos trabalhos da Selma Bustamante, do Grupo Baião de Dois, da Companhia Vitória Régia, trabalhos do Luiz Vitali, muitos trabalhos importantes de peças, enfim. São muitos, como eu digo para vocês, né? É difícil assim, a gente não colocar uma peça em evidência e tal, porque o meu trabalho com o teatro é isso, é estar assistindo teatro toda semana, né? Com esse problema da pandemia, deu essa pausa, né? E eu gosto do presencial mesmo, assim, estar observando os atores, a sonoplastia, a cenografia, a iluminação, nessa carpintaria cênica, né? A precisão dessa linguagem, da estética. Ateliê 23, Soufflé de Bordeaux Company, né? Companhias que são frutos lá até do processo mais da UEA, acredito, né? Essas companhias vão aparecer muito a partir desse momento. Então é uma trajetória, né? O teatro amazonense é um mapa muito fértil dessas trajetórias de grupos que continuam até hoje, outros que interromperam a sua jornada, mas é muito importante destacar isso, né? Eu lembro que teve uma montagem, Ana, de Piquenique no Front, do Arrabal, da Vitória Régia, no Teatro Amazonas. Importantíssimo, né? Outros momentos cruciais são os momentos também de intercâmbio, né?
Às vezes você vai participar de algum trabalho fora, como eu falei para vocês, lá em Erechim, no Rio Grande do Sul. Às vezes um seminário de dramaturgia, né, de internacional de dramaturgia, como foi lá em Pernambuco, tempos atrás. Então quando o Zé Celso vem para Manaus apresentar lá os seus trabalhos do Teatro Oficina, né, Usina Ozona, são momentos muito importantes. Quando o Abujanra vem também para dar palestras aqui em Manaus, Antônio Abujanra, e muitos outros. Quando chega também aqui o Geraldo Thomas, né, para apresentar aqueles trabalhos lá no Teatro Amazonas, Dom Juan, né, com Neila Torraca, com a Fernandinha, né, Fernanda Torres. Então, são coisas que vêm na minha memória nesse momento, mas com certeza vocês podem ampliar isso para tudo que nós já temos de bom nesse trabalho, né? O Theo Correia, acabei de lembrar do Theo, né? Theo Correia, as montagens que nós fazíamos dessa tal de natureza, adaptação de um livro infantil da Leila Leong, que um pouco tempo depois o Douglas também fez a sua montagem, né? Mas eu lembro muito do trabalho de Theo, né? Estava com Coia. Era temporada no Américo Alvarez, então é um momento muito, muito, muito importante, assim. Eu vou lembrando das coisas e essas imagens vão surgindo. Acho que a magia do teatro é muito isso, né? Você vai falando e vai lembrando das coisas que estão acontecendo em vários momentos, assim. Olha aquele momento da Fata, olha aquele já se foi, olha que maravilha. O teatro tem isso, né? Então você lembra até hoje de alguma cena, né? Você lembra de alguma cena lá do trabalho lá no Casarão de Ideias, lá quando ele ainda era Monsenhor Coutinho, não era aqui, na Barroso. Não lembro lá do trabalho do Teatro Éden, que é a minha companhia, das 22 lâminas. Algumas peças que assisti de João Fernandes, né? Inclusive em outro estado, numa peça que havia uma conversação já com chat, né? Do João em cena. Muito, muito, muito importante essa questão da memória. Acho que o teatro nos mantém vivo também isso, né? Porque ele vai carregando a nossa memória, o nosso afeto e a nossa consideração pelas pessoas. É claro, né, gente? A gente não vive num mar de rosas eternamente, certo? Então, nisso tudo, a gente também está falando de conflitos, de cisões, né? de potencialidades, de limitações, de fracassos, né? Porque a gente fala muito de sucesso, o sucesso, mas também o fracasso é importante, né? Já dizia o Beckett, fracasso melhor e tal, mas é muito isso, né? Então, às vezes você não funciona e você permanece. Então, essa inquietação também é isso. Às vezes nem tudo dá certo como você planeja na sua escrita, na sua obra, e você vai continuando. Essa é a tendência do artista. Que se parar o processo da inquietação e entrar no momento da acomodação, a arte já era, e o artista também vai junto. Cai num precipício. Então eu vejo assim, eu considero a arte um processo de inquietação permanente. Mas vamos lá, a questão fala de como surgiu essa questão do crítico. Eu falei, minutos atrás, de um espaço chamado Casa de Luz, na Duque de Caxias, em frente lá onde o antigo Ipazéia, esse local, já desativado, já há um tempo, infelizmente. E lá eu assistia a peças de Nonato Tavares e aí, juntamente com Nerei de Santiago. Eles faziam lá a trilogia de Corpo Santo, que é um dramaturgo brasileiro, muito vinculado à questão como um dos precursores, né, do chamado teatro do absurdo. Ele é considerado assim, um cara muito importante nesse sentido, nas pesquisas brasileiras. Então lá eu assistia aquele trabalho, assistia mais de uma vez. Eu sou aquele cara que quando gosta do teatro, da peça, eu vou assistir isso mais de uma vez. E para a questão da crítica, eu estabeleci uma certa metodologia, né? A primeira vez eu assisto sem levar nenhum apontamento. E agora na segunda não, né? Já levo meu bloquinho de anotações e tal para, enfim, fazer os meus rascunhos de crítica teatral. Então, pois bem, em 1992, eu assisti a trilogia de Corpo Santo, Nerei de Santiago, Nonato Tavares dirigindo esse projeto. E eu escrevi um texto chamado Luzes Incandescentes na Casa de Luz, ainda em máquina de datilografia ou eletrônica, mas não era, não tinha. Enfim, naquele período era assim. E esse material, eu disse assim, olha, eu vou começar a escrever porque eu estou assistindo, e sabe aquela questão do público do teatro local, né? Às vezes você tem as mesmas pessoas e tal, às vezes tem um grupo maior porque chamou uma escola e tal. Eu disse, caramba, eles vão sair de temporada e quem não assistiu, e aí? Porque o teatro é uma arte do efêmero, passageira.
Por mais que hoje em dia você vá registrar o teatro, mas é uma outra linguagem, né, quando você coloca no vídeo. Mas eu pensei, cara, e a escrita, como é que fica isso? Né? Porque às vezes você não sabe quem eram as pessoas da peça, que a peça tratava de quê. E eu comecei a escrever de forma muito intuitiva, dentro de uma crítica. Eu lembro que na época eu não lia crítica de teatro, não lia nenhum cara da crítica, nem a Bárbara, talvez tenha lesse na Folha de São Paulo algumas críticas da Bárbara Eliodora, mas eu não recordo. Então foi algo intuitivo mesmo, entendeu? Por quê? Como eu falei para vocês da importância da leitura, pelo cabedal de leitura que você tem, então você vai criando a sua maneira de escrever. Então você deixa de ter medo de escrever. Então o que aconteceu? Escrevi isso aí e ganhei gosto. Eu vou fazer a mesma coisa que eu fazia no cinema. Antes no cinema eu pegava as matérias de jornais e colocava lá, né? Recortava e botava assim a classificação das estrelinhas que eu gostei do filme e tal, e colocava o dia que eu assisti e algumas observações do filme. Transferi isso para o teatro, mas foi de forma intuitiva. Então eu fiz a crítica. É interessante que a gente está no local, hoje aqui no Casarão de Ideias da Barroso, que essa crítica está depositada aqui no acervo do Casarão, de João Fernandes, né, que é o gerente do espaço, e esse mesmo material foi exibido numa exposição importante de escritos que foram, à época, censurados, na época da ditadura e tal, e o João achou legal colocar também esse material, porque que era importante, né? Talvez a primeira crítica de teatro no Amazonas, pelo menos no sentido contemporâneo, né? No sentido contemporâneo tenha sido esse material está depositado aqui no Casarão de Ideias. Então, a partir daí, não parou mais, o processo foi intermitente. Não é? Como eu sou um assíduo frequentador do teatro amazonense, especialmente o teatro adulto, eu não parei de escrever mais. Então, quando eu me dei conta, já tinham muito mais de 100 críticas de teatro. Então, vocês imaginam, eu estou falando de 92, nós estamos em 2020. A minha última crítica foi do trabalho, Nós Que Amávamos Tanto a Revolução, do grupo Jurubebas, dirigido pelo Felipe Bola, lá, o Jatobá. Que foi agora, já no período da pandemia. E esse ano eu escrevi 2 trabalhos, né? Um desse presencial, com todo o protocolo de distanciamento relacionado à pandemia, à Covid-19, e o outro foi A Vela, do trabalho da Nupranta, trabalho de um grupo vinculado à UEA, que também eu fiz uma crítica, mas é engraçado. Foi a primeira crítica, como crítico de teatro, não presencial. Eu também acho importante destacar tudo isso. Mas não parei de escrever e espero não parar, espero que as produções voltem a ser presenciais, né, porque eu tenho muita dificuldade, já falei para meus amigos, de escrever algo, né, como crítico de teatro, algo que eu estou vendo numa tela, no meu esquema, assim, uma tela mais fria, né? Eu não consigo me emocionar, esse que é o problema. Né? Jorge Bandeira, assim, eu não consigo me emocionar com a questão do vídeo, no sentido do teatro. O cinema é outra história, a linguagem própria, né? A do teatro, quando ele vai para o vídeo, eu não consigo. Pode ser a melhor peça do mundo, eu fico vendo, mas realmente não cai uma lágrima, o olho não fica marejado de absolutamente nada. É uma coisa minha, talvez eu supere tudo isso. Mas a escrita, como crítico, é algo que eu costumo dizer assim, sempre eu não estou satisfeito. Poderia ter sido melhor. Quando eu leio, por exemplo, que saiu no Cabeças Decapitadas, no livrinho de crítica, né? Primeiro livro de crítica teatrais do estado do Amazonas, né? Eu leio alguma coisa assim, poxa, poderia ter sido melhor, mas está aí, né? É daquele momento, você vive aquele momento. Então, quando você coloca no papel, já era, né? Está para público e tal, você não tem mais como mudar. Só numa edição revisada, né? Ou no segundo volume do Cabeças Decapitadas. Como falei para vocês, algumas críticas saíram nesse livro, mas existem outras críticas que estão sendo selecionadas pelo Ítalo Rui, né, para possível publicação ainda no primeiro semestre de 2021. É porque tem muito trabalho, né? Então é importante destacar isso. Os grupos vão crescendo, as temporadas também, né? E você vai ter que escrever sobre isso. É o registro da memória dos grupos, dos atores, dos diretores, né, da dramaturgia amazonense, né, autoral, e também da própria cidade. Você está falando de teatro, de cultura, você está falando do desenvolvimento cultural da cidade de Manaus. Eu lembro que quando o Michel Guerreiro, nem citei o Michel, vai aparecendo os nomes, né? Sempre tem uma pessoa que aparece. Michel Guerreiro pela Apareceu a Margarida, ele fez a montagem da fabulosa Loja dos Bichos, que inclusive foi publicada na coleção, a primeira coleção de dramaturgia amazonense, que eu coordenei junto com o professor Tenório Teles, chamada coleção Poracê. Então o Michel dirigiu aqui a fabulosa Loja dos Bichos. Ele dirigiu esse trabalho e
vê em cena os personagens, vê a Bequinha fazendo a tartaruga lá, do jabuti, do espetáculo, é maravilhoso, né? Sai, pega aqueles personagens que surgiram lá onde nasceu meu pai, lá no Jandira, e aí eu transfiro para essa fábula, né? Para essa alegoria sobre os novos tempos na floresta amazônica. Então você vê em cena aquilo no Teatro Amazonas ou em qualquer outro espaço, é muito gratificante. Então esse trabalho é importante, né, de destacar. Você tem em cena, né, as minhas produções relacionadas ao Teatro Éden, pelo menos 12 montagens contemporadas desses trabalhos que a gente consegue colocar em cena, é você perceber que você tem essa possibilidade de buscar um pouquinho da sensibilidade, buscar um pouquinho da reflexão das pessoas para o teu trabalho, para a tua maneira de ser, para a maneira de como você enxerga o mundo. Isso é muito importante, é um aprendizado constante. Mas eu lembro que teve um momento, na passagem da minha querida e saudosa amiga Selma Bustamante, na qual a gente estava montando Atos Sem Palavras 1 e 2. Então aquele momento foi muito importante, assim, de perceber, né, que foi o único trabalho que, no sentido do teatro mesmo, sem falas, né? Não ver a questão do corpo, os ensaios que nós fazíamos, né? A dedicação do elenco, a época Narda Telles, eu, Selma, Edgar Lipo, fazendo a trilha sonora. Então são momentos que me emocionam muito quando sai do estado, vai defender o estado do Amazonas com a outra montagem que foi a do Wagner Mello, que eu citei, do arquiteto imperador da Síria. As montagens que nós fizemos no Casarão de Ideias, lá nas 22 lâminas, né, que foi, eu acredito que seja muito... É bom destacar isso, né, a gente ter certeza de que a gente faz um trabalho responsável, né, com todo amor e carinho, né. Quando a gente fez as apresentações naturistas lá das 22 lâminas, quando era meia-noite, né, então aquilo foi maravilhoso. Você imagina assim Manaus, né, uma cidade com a tradição indígena, onde o pudor é muito forte ainda, né, falso moralismo, uma cidade que precisa avançar em muitas coisas. Então eu lembro quando a gente fez aquela temporada lá, pela virada cultural ainda, né, e depois falei para o João, vamos fazer. O João Fernandes topou a história, vamos fazer. Primeira apresentação completamente naturista nessa cidade. Vamos ver no que vai dar. Então a gente apresentou as 22 lâminas lá, tanto os atores nus e o público só entrava nu, só entrava despido. Então a gente, acho que foram 23 ou 25 pessoas no Teatro Porão, na Monsenhor Coutinho. E o momento está registrado, inclusive, na revista do Casarão, né? As ideias editadas. Então acho que é um momento importante de destacar também. Então nós temos essa visada, né? Essa visada de estética, de linguagem. Então naquele momento a gente começou a exercitar essa questão do corpo. E é interessante que um pouco tempo depois houve uma profusão de trabalhos vinculados à performance, vinculados ao nu artístico. Não era tão comum. Então acho que é muito importante destacar isso, né? As pessoas falam do complexo de vira-lata, né? Que muitos de nós temos. A gente tem que parar com isso. A gente temos talentos assim absurdos nessa cidade, tá certo? Então é óbvio, você tem talento em tudo quanto é lugar, mas sabe aquele vínculo muito forte ainda com o eixo Rio-São Paulo, nos deixa um pouco refém disso. E a gente esquece que a gente tem uma possibilidade. Nós temos uma cara amazônica. Como eu falei para vocês, isso é uma história, é uma trajetória que nós vamos conseguindo. Então cada uma tem a trajetória e história diferente. Então o nosso espelho não é fora, não é exógeno, ele é endógeno com as pessoas que estão ao nosso redor. Essa argamassa e essa estética, esse caleidoscópio de emoções, que eu falo assim do teatro, ela é feita, por exemplo, pelas peças que eu assisto. Então, a peça que eu estou fazendo, ela tem muito a ver também com o que eu aprecio do que eu assisto. Então, são coisas que eu vou trazendo, né? Buscando essa informação, esse feedback para o meu trabalho. Sabe, é uma sinergia de estética, de linguagens que vão, com certeza, redundar, vão refletir na obra que você coloca em cena, no que eu escrevo enquanto crítico de teatro na cidade. Então é importante destacar essa experiência, a nossa experiência tem a ver também com a experiência do outro. Como dizia o Arthur Rimbaud, né? O eu é um outro. Quando eu estava fazendo o Anuário do Teatro Amazonense,
eu pedi ajuda até 2011, hein, do teatro, desse anuário, de 23 atores e diretores daqui da cidade. Então eu vejo que a contribuição é sempre estar assistindo às peças. Isso é uma coisa que realmente nós temos que exercitar, não é? Que os nossos amigos apreciem o trabalho do outro, dos outros grupos, né? Para nós termos essa troca de informações, de debate, de crítica, de reflexão, né? Porque assistir não é compactuar, é você ver o diferente. E como eu digo, em Manaus nós temos essa possibilidade de perceber, olha, aquilo ali vai para um teatro mais realista. Aquele teatro me lembra um teatro de animação mais, né, vinculado a algo mais corriqueiro. Aí, aquele teatro me lembra o absurdo. Aquele lá é um teatro muito vinculado ao teatro da crueldade de Artaud. Aquele outro teatro lá é um teatro pós-drama. Olha lá, eu consigo ver alguma coisa relacionada ao pós-dramático, aquilo ali. Então, essas informações são importantes. Teatro regional, teatro local, teatro indígena, né, com esse aparato ritualístico, teatro performático. Então, cada um tem o seu valor, tem o seu direcionamento, né? Então, como crítico, como uma pessoa que aprecia o teatro, eu consigo perceber, a gente está em 2020, eu consigo perceber que essa dinâmica é uma dinâmica importante. A gente perceber que cada um tem uma forma de atuação e cada um tem uma forma de dirigir e cada um tem o seu valor, né? E nós estamos no mercado, hoje em dia, creio eu, bastante competitivo em Manaus. E essa competição é maravilhosa. É maravilhosa porque vai nos demonstrar que a gente está cada vez mais crescendo e aprofundando a nossa técnica em todas as direções, certo? Então, por exemplo, como crítico, a gente tem mais de uma pessoa escrevendo. Márcio Braz escreve, o Ítalo Rui escreve, o saudoso Iago Lunieri escrevia crítica, né? Leila Leong também escrevia, Mário Freire, não sei se ainda estão escrevendo. Mas até na própria crítica de teatro a gente tem mais de uma visão, não é só a minha visão, né, de Jorge Bandeira, que lançou o livro Cabeça Decapitada, tem outras visões. Então veja que lindo isso, você tem uma peça, a pessoa vai assistir e você tem 3 pessoas escrevendo sobre o trabalho. É maravilhoso isso. Então nós conseguimos isso. Volto a insistir, graças ao trabalho árduo de pessoas vinculadas à cultura teatral, nós estamos neste patamar. Eu acredito que a partir de 2022, né, com a não reeleição do atual presidente, nós teremos essa mudança importante. Até então, eu sou muito sincero e digo para vocês que eu não vejo mudanças operativas até essa data. Nós temos focos de resistência. Esse é um ano atípico, um ano de pandemia. A gente está falando de uma lei emergencial. Nós estamos aqui vinculados a uma lei emergencial, que eu espero que ela termine, né? Voltem os editais normais, porque terminando a lei emergencial é porque terminou isso que graçou a humanidade toda, né? O planeta. Nós estamos vivendo ainda ondas de surtos de Covid-19. Então, no sentido da política cultural, né, eu acredito que a partir de 2022 nós teremos uma nova etapa. Eu espero. Até então, eu me sinto, digamos, um prisioneiro dentro de uma política retrógrada, ultraconservadora, que não respeita as minorias e as diferenças culturais, étnico-religiosas. Então, essa é a minha visão enquanto cidadão, não é? Nesse pensamento político. Agora, isso vai nos impedir de continuar produzindo? Não, nós vamos continuar produzindo. O problema é que a política federal é uma política que ela vai ser importante para dinamizar também as produções dos estados, especialmente dos estados do Norte e Nordeste. Então, estando atrelado a uma política que não vê um crescimento, no meu entendimento, não vê esse crescimento dessa multiplicidade de ideias e de fatores, nós estamos muito prisioneiros dela, inclusive no aspecto mesmo financeiro, o que é muito grave. Então, nós estamos perdendo muito nesse sentido, tá? Inclusive na própria democracia. Eu vejo assim. Então, acredito que a partir de 2022, a gente tem mais o ano que vem e temos 2 anos ainda, né, para tentar superar esse local, nesse limbo que nós entramos a partir das eleições de 2018 no Brasil. Eu queria agradecer à equipe do projeto, né, por ter lembrado o meu nome, insistir nessa questão, né, das produções, de assistência às produções teatrais, né? Quando eu digo assistência, é estar presente no teatro, né?
Aquilo que eu falei para você do Titio Barbosa, eu lembro que quando ia apresentar algumas peças no Teatro Amazonas, era lotado o Teatro Amazonas. Mas era um outro período de Manaus. Estou falando lá no final dos anos 70, né? Agora eu estou falando de 2020. Nós temos os grupos, nós temos os trabalhos, nós temos os locais e precisamos apenas ter esse tempinho para prestigiar o trabalho do colega e fazer com que a arte amazonense continue com essa dinâmica. Os grupos estão aí, os grupos estão atuando, né? Eu falei do momento complicado, complexo da pandemia. E os grupos continuam, alguns presenciais com todos os protocolos e outros na questão do vídeo, né? Esse vídeo teatro, enfim, não sei nem qual seria a nomenclatura desse novo tipo de fazer, né? Em decorrência da pandemia, mas as coisas continuam acontecendo. Então, continuar nessa luta, nessa inquietação. Vejam que a palavra sempre volta, né? Ela começa com a primeira pergunta de Ana sobre o meu trabalho, tem a ver com a inquietação, e a última, eu encerro assim exatamente isso, que você tem essa inquietação, mas não pega essa palavra inquietação como uma palavra negativa, uma palavra pejorativa ou um clichê. É uma inquietação de estar vivo. Ora, se você está vivo em 2020 com todo esse problema planetário da pandemia, a sua obra está viva e vai lhe manter vivo ainda, sua obra teatral. É um remédio. O teatro é um remédio para a alma. Costumo dizer isso. Um dístico da antiguidade. Então é um remédio para a alma. Então eu estou vivo, meu corpo, minha mente, meu espírito, independente de religião. Então é isso. O teatro ele tem essa magia. Então cada vez a gente tem que entender que a cidade de Manaus ela necessita desses agentes culturais. E outra coisa, acaba que vamos estabelecendo vínculos familiares em relação a isso, né? Uma família mais briguenta, uma família mais amorosa, mas acaba sendo toda uma família, né? Acaba sendo pessoas que só têm o coração pulsando porque estão fazendo algo relacionado a essa arte, que é o teatro, essa arte milenar, né? Essa arte que nos brinda cada vez mais com a possibilidade da emoção. É isso.